Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Érica. Quero votar não à emenda 3 e quero fazer um repúdio aqui. Está registrado. A transfobia orquestrada, a LGBTfobia orquestrada por Altair Moraes, Douglas Garcia e Janaína Pascoal, endossada aqui nesta plenária, porque tira mulheres trans e travestis do dossiê que avalia a violência contra mulheres. Excluíram as mulheres trans e travestis. Isso significa que as mulheres trans e travestis podem morrer segundo essas pessoas, segundo Altair Moraes, Douglas Garcia e Janaína, que tem endossado também essa mesma prática. Uma comunicação? Na ordem, senhor presidente. Pela ordem, comunicação. deputada Érica, tem a palavra, Vossa Excelência, para uma comunicação. Queria só registrar aqui que a Assembleia Legislativa de São Paulo votou a favor da exclusão de pessoas transexuais e travestis do projeto Dossiê Mulher, que era um projeto que analisava as violências contra as mulheres. A Assembleia Legislativa de São Paulo votou contra a população trans de estarem nesse dossiê. Essa é uma parte. Em relação ao que o deputado Gilmaci fala sobre conceito, eu acredito muito nos conceitos, Gilmaci. E sabe que entendo também que conceitos como esses que o senhor, que você profere aqui, também eram proferidas no século XIX, no início do século XIX, e que avalizavam a escravidão negra. Pessoas que não se movem a pensar sobre como a sociedade se reorganiza e se reorienta, elas estão fadadas a uma repressão que infelizmente mata pessoas. A escravidão também foi muito defendida em lugares como esse. A escravidão e outras formas de opressão sempre foram defendidas. O que estamos aqui discutindo e o que está em jogo não é o respeito em relação à minha pessoa por apertar a mão e me dar beijos, Gil Diniz. Muito obrigada, eu estou muito satisfeita de beijos e abraços na vida. Eu não sou carente afetivamente. A questão que estamos discutindo aqui são projetos políticos e de sociedade que fazem com que pessoas estejam excluídas constantemente. E a população LGBT, ela vive dessa forma. E não é sobre mim enquanto indivíduo. Eu estou falando de mim enquanto ser coletivo. Agora está na hora de vocês assumirem publicamente que vocês são contrários à pauta LGBT, que vocês são contrários à população LGBT, da mesma forma que aqui já foi votado contra a gratuidade em transportes para pessoas que têm doenças degenerativas. Já foi votado contra, na Comissão de Direitos Humanos, a aprovação de cardápio em braille para pessoas com deficiência visual. Isso já aconteceu aqui. Então precisa se assumir essas posições, ao invés de ficar escamoteando esse discurso repressor com respeito. O tempo de Vossa Excelência, já fui tolerante aqui, 30 segundos para a comunicação. Finalizei, obrigada. Então, para finalizar, deputado Gilmaci, eu não vou nem me estender em relação ao método de votação, às questões do regimento interno, que faz com que, enfim, pareça-se que vota contra, porque, obviamente, eu não preciso nem justificar que jamais eu votaria contra a população LGBT. Douglas, eu não tenho uma procuração da população LGBT, mas pelo menos, eu tenho sensibilidade para compreender as dores e sofrimentos que fazem, por exemplo, que a população LGBT seja um dos principais alvos deste mês de setembro, que é o mês do suicídio, de combate ao suicídio. E eu sei por que isso acontece, principalmente a população trans. Uma outra coisa, que se aquele livro que foi censurado pelo governador, e ainda bem que ele volta à ativa, esse livro, se ele não tivesse sido censurado, se ele tivesse sido publicado em outros tempos, você não se atrapalharia tanto em falar sobre identidade de gênero e orientação sexual. São duas coisas diferentes. A disforia que eu falei para você não é de gênero. Você é uma pessoa disfórica e não diz respeito a gênero. Diz respeito a você se descompreender em relação à construção histórica do que significa ser uma pessoa homossexual. Isso não tem a ver comigo, porque diferente de você, eu não sou homossexual. Eu sou uma pessoa transexual e não tenho problema algum quando eu falo assim, a deputada trans. Não tenho problema, mas coloquem dentro disso, eu sou negra
trans e nordestina, sem problema algum. Agora, não me venham escamotear a hipocrisia, escamotear a violência no discurso de respeito, quando aperta a mão ou dá beijinho no rosto. A população LGBT carece sim de políticas públicas, carece sim, infelizmente, de proteção, porque há um Estado aí transfóbico, homofóbico, violento, que assim como nós entendemos que existe a violência contra a mulher cisgênero, que hoje todo mundo fala, ainda bem, é necessário que aprendamos sobre a violência em relação à população LGBT, porque isso também acontece. Espero que daqui a algum tempo essa ficha caia e a gente não retome aqui com discursos que mais parece numa defesa da escravidão do século XIX. Obrigada. Comunicado, doutora Graciela. Senhor presidente,